Vou pregar a segunda mensagem sobre progresso espiritual. E o tema da mensagem de hoje é o progresso do reino. Eu queria que você fizesse aqui um exercício de imaginação comigo. Salomão certa vez teve um sonho em que Deus aparecia para ele e dizia: Salomão, você pode pedir o que você quiser para mim, que eu vou te dar. Quantos gostariam de ter um sonho assim? Já pensou? Pode escrever, pede o que você quiser que eu vou te conceder. E o intrigante, ainda mais do que a proposta de Deus a ele, foi aquilo que ele falou para Deus. Ele pediu para Deus 3 coisas. Em primeiro lugar, conhecimento. Em segundo lugar, entendimento. Em terceiro lugar, sabedoria. Diga: conhecimento. Conhecimento é informação. Diga: entendimento. Entendimento é compreensão. Sabedoria. Diga: sabedoria. Sabedoria é aplicação. Conhecimento, informação, entendimento, compreensão, sabedoria, aplicação. Eu vou tornar mais prático isso para você. Você sabe o que é um carro? Quantos aqui sabem dirigir um carro? Você tem conhecimento sobre o que o carro é, sim ou não? Mas se o carro quebrar, quantos aqui sabem abrir o capô e descobrir onde está o problema e resolver o problema? Levante a mão. Fique de pé aí os mecânicos aqui. Vejam como eles são poucos. A grande maioria, se o carro quebrar, não tem a mínima ideia do que pode fazer, certo ou não? Pode sentar, amado. Agora, você pode ter conhecimento, compreensão e não ter sabedoria. Por exemplo, um médico que fuma. Ele tem conhecimento sobre saúde, ele tem compreensão, mas ele não tem nenhum pingo de sabedoria. Ele não aplica aquele conhecimento na sua vida. Eu estou colocando estas questões por uma razão simples. Para que nós vivamos no nosso tempo, no mundo de hoje, no século 21, e experimentemos todo o poder do reino de Deus que está diretamente ligado à vinda de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa igreja, nós precisamos ter essas 3 coisas. Diga: conhecimento, informação. Diga: entendimento, compreensão, sabedoria, aplicação. Hoje eu vou apresentar algumas verdades extraordinárias sobre o reino de Deus. Se você caminhar por esses 3 quesitos que lhes apresentei, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai viver na terra como príncipe. Você vai viver os milagres de Deus acontecendo na tua história hoje. Nunca mais você vai mendigar nada para ninguém, porque o poder de Deus deste reino que governa o universo vai governar a sua vida. Quantos querem ouvir essa palavra? Diga: eu creio, eu recebo a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Então vamos começar com a palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Repita comigo: nós estamos em guerra. A guerra que nós vivemos é a guerra de reinos. De um lado o império das trevas, cujo cabeça é Satanás. Do outro lado o reino de Deus. E estes 2 reinos, eles colidem todo o tempo.
em busca de aumento de espaço, de influência, de território, de autoridade. E você pode ser um portador da mensagem do reino e levar a expansão do reino de Deus. E quando você expande o reino de Deus, a tua vida vai ter progresso. Mas você pode ser um salvo vivendo debaixo da égide, do poder do império das trevas. Aí você vai dizer, mas como é que é possível que esses dois reinos, que estas duas leis caminhem juntas? Eu vou dizer para vocês como é possível. Quantos aqui estão debaixo da lei da gravidade? Para quantos de vocês a gravidade funciona? Alguém tem dúvida disso? Quantos aqui acreditam que a lei da gravidade pode ser sobrepujada? Quantos acreditam que a lei da gravidade pode ser sobrepujada? Como é que isso é possível? Você precisa ter conhecimento, entendimento e aplicação. Durante muitos anos os homens tentaram entender como é que as aves voavam. E quando descobriram, o homem consegue sobrepujar a lei da gravidade com uma outra lei que eu vou lhes mostrar. Você olha para um jumbo de 270 toneladas e você fala, esse bicho não voa. Mas se ele alcançar 276 quilômetros por hora, ele não consegue mais ficar no chão. Por quê? Por uma razão simples. Você já percebeu que em cima da asa do avião, ela é abaulada? Isso significa que o vento que passa em cima da asa passa mais devagar do que o vento que passa embaixo. E isso cria um empuxo. A lei da aerodinâmica sobrepuja a lei da gravidade. E hoje eu quero lhes dizer, queridos, que se vocês viverem nas leis de Deus, do reino de Deus, estas leis sobrepujarão as leis do império das trevas, e nunca mais vocês vão viver derrotados, endividados, nunca mais vão viver deprimidos, vão ser libertos por este reino extraordinário que Deus tem para a nossa vida, amém? Olhe para a pessoa ao teu lado e diga, abra o teu coração, porque você precisa passear hoje por estas três dimensões. Diga conhecimento, informação, diga entendimento, compreensão, diga sabedoria, aplicação. Se você passar por estes três níveis, eu te garanto que a tua vida vai mudar. Aliás, não sou eu quem garante é a palavra de Deus, e eu vou lhes mostrar aqui. Portanto, vou fazer algumas reflexões desse reino, para que você compreenda bem e saia daqui botando em prática tudo que a palavra diz na tua vida, amém? A primeira reflexão que eu quero dizer é que o princípio que rege o reino, a cabeça deste reino, é o princípio de que há um rei aqui. Diga, todo reino tem um rei. E diferente da rainha da Inglaterra, neste reino, quem manda é o rei Jesus. E a palavra de Deus diz assim, lá em 1 Timóteo 1,17: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Diga assim, eu não sou o centro do mundo. Tem gente que acredita que é, mas querido, eu te prometo, o mundo vive sem você. O mundo vive sem mim, vive sem qualquer um de nós. Ninguém é imprescindível, só Deus é imprescindível. Então você precisa entender que neste reino você não pode estar no centro dele, mas Deus tem que estar no centro da tua vida, dos teus sonhos, das suas decisões, da sua obediência, dos teus planos, dos seus projetos. Deus precisa ser o centro de todas as coisas. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Neste clash, neste
confronto, nesta guerra de reinos, você não pode ser neutro. Não tem gente em cima do muro. Quem está em cima do muro já desceu. Se você estiver em cima do muro, você está do outro lado. Ou você faz parte do exército de Deus, ou você está do outro lado. E se você está do outro lado, você está cativo. Porque o império das trevas torna as pessoas escravas, mas o reino do Filho do seu amor liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Portanto, se Deus é o centro, Ele é o Senhor, qual é a minha relação com Ele? Diga: sujeição. E querido, quem se sujeita a Deus, resiste ao diabo. Você já tomou alguma decisão na tua vida que você tinha certeza que era a vontade de Deus e você sentiu resistência em seguida? Quantos sentiram isso? Luta na alma, pessoas ao lado, problemas que se levantaram contra você simplesmente porque você decidiu obedecer. Então não tenha dúvida, o primeiro princípio do reino é que Deus é o centro da nossa vida. E se você ainda não colocou o Senhor na tua vida como Senhor, você pode ser um salvo, mas é um salvo miserável, escravizado pelo diabo. Salmo 24, versos 1 e 2 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você não é dono de nada, nem da sua própria vida. Diga: tudo é dele. É isso que o Salmo diz. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. De quem que são os seus filhos? De quem que é a tua casa, o teu carro, o teu trabalho, a sua inteligência, os seus dons, o seu dinheiro? Dele. Portanto, se Ele te dá, Ele dá para que você seja mordomo destas coisas. E quem entende esse princípio, irmãos, prospera. Porque a pessoa que entende a razão porque Deus nos dota de talentos, dons, dinheiro, capacidades, oportunidades, portas abertas, pessoa que entende isso, não há portas que não se abram, porque o Senhor haverá de expandir a tua vida para proclamar o seu reino. Amém? Então esse é o primeiro princípio que nós precisamos entender. Ele é o Senhor, Ele é o centro deste reino. Daniel capítulo 4, versos 34 e 35, nós temos aqui a declaração do homem mais poderoso da terra. Era como se o Donald Trump estivesse fazendo essa declaração. Aliás, ele tem feito declarações parecidas com essas. E ele diz assim: isso aqui é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E depois de 7 anos, ele resistiu demais a Deus e Deus o humilhou. Fez com que ele se tornasse como uma besta fera. Deve ter tido um surto psicótico. E ficou comendo com os animais do campo. Abobalhou-se. E depois de 7 anos, miraculosamente ele volta à sanidade mental e faz o seguinte discurso: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele refutados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem de lhe dizer: que fazes? O homem mais poderoso da terra compreendeu que Deus é Senhor sobre todos. Você tem consciência que Deus é Senhor da tua vida, da sua história? Então faça dele o Senhor da sua vida. Não o torne o seu empregado e nem o seu servo, porque tem muita gente que vem para a igreja para que Deus lhe faça algo que ele não pode fazer. Mas quando Deus lhe pede algo em troca, serviço, suas ofertas, pede o seu tempo, pede as suas prioridades, a pessoa não quer.
porque a sua agenda está ligada aos seus propósitos. Ou Deus é Senhor da tua vida e é o centro da tua vida, ou nenhum destes princípios que vão te levar a vencer a gravidade e te levar a alçar voos altaneiros, nenhum desses princípios valerá para a tua vida. Amém? Segunda reflexão que eu faço: este reino tem uma constituição. Diga assim: a constituição do reino. A constituição é a lei mais importante de uma nação, é a carta magna, é a lei que está sobre todas as outras leis. No Brasil, se você quiser alterar a Constituição, é dificílimo. Você precisa de 308 votos positivos, aprovados em 2 instâncias na Câmara e 2 no Senado. É muito difícil você mudar a Constituição. E a Constituição ganha de qualquer outra lei que tenha sido construída, legislada, estabelecida. Pois é, a lei deste reino está às suas mãos. Qual é a constituição do reino de Deus? A palavra de Deus. Diga: a Bíblia. A Bíblia não é um livro obsoleto. A Bíblia não é um livro questionável. A Bíblia não é um livro de homens. É a palavra de Deus. Passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Nós vivemos num tempo onde não há mais absolutos. Nós estamos vivendo o pós-modernismo, onde tudo é relativo. Não existe nada absoluto. Então os crentes vivem confessando que são do reino de Deus, mas vivendo como se fossem pessoas pós-modernas. As pessoas abrem a Bíblia e falam: isso eu creio, isso eu não creio, isso eu aceito, isso eu não aceito. Sabe qual é o resultado disso? Ou vale tudo ou não vale nada. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: ou a palavra de Deus é lei na sua vida, ou você está em rebelião. E quem está em rebelião não está debaixo do poder de Deus, está debaixo do império das trevas, porque ele é o primeiro rebelde. Ele foi o primeiro que disse não para a palavra de Deus. Ele foi o primeiro que lançou dúvida sobre a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, a constituição do reino, você pode até não gostar dela em alguns momentos. Em alguns momentos certamente ela não é tão agradável, mas lei de Deus se obedece e não se questiona. Primeiro você tem que crer que ela é uma lei boa, que ela é perfeita, que ela é boa, e um dia ela será agradável na sua vida. Se a Constituição que nos dirige, que governa o universo, em primeiro lugar ela tem que ser conhecida. De manhã eu perguntei: o que é você colocar Deus em primeiro lugar? Aí vieram aquelas respostas, né? Vazias, superficiais, subjetivas. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida é literalmente viver segundo a sua vontade. Quantos aqui gostariam muito de conhecer a vontade de Deus? Quanto tempo você gasta para ler a palavra por dia? Porque tem gente que diz: Deus é meu primeiro lugar, mas tem tempo para 2 horas de Facebook, 3 horas de Instagram, 4 horas de Twitter, e Bíblia nem uma linha por dia. Aí então não sabe porque a palavra de Deus, que tem poder criativo, que criou os céus e a terra, não muda a sua vida, porque ela não está na tua boca e nem está no teu coração. Mas eu quero te desafiar a ler a palavra de Deus todos os dias, a orar a palavra de Deus, se Deus não vai escancarar as portas que estão trancadas diante da tua vida. Amém, igreja? Eu quero ver um grito de júbilo e uma salva de palmas para o Rei. Mateus 22, 29 diz: respondeu-lhes Jesus. Quem foi? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Estas duas coisas não estão dissociadas. O poder que não emane da palavra não é poder de Deus, é poder das trevas, é poder do homem. O poder que emana de Deus vem da sua palavra, e somente dela virá o poder de Deus. Precisamos amar a palavra. Salmo 119, verso 16 diz:
terei prazer nos seus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Queridos, tem muito crente agindo que nem bandido, confessando a Jesus, levantando a mão e vivendo como ímpio. Sabe por quê? Age dessa maneira? Porque não crê que o modo de Deus vai dar certo, porque não crê que os caminhos e os decretos de Deus são os melhores caminhos. Então, em nome de Jesus, ame a palavra, ame os seus decretos, ame as suas decisões, as suas direções, e você vai provar o que é uma vida de prosperidade. Precisamos obedecê-la. João 14, 21, Jesus para com essa visão romântica e diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não é aquele que levanta a mão, não é aquele que pula, que dá glória a Deus. É aquele que quando sai do culto e quando a esfera da glória já não está, e chega no momento que tem que enfrentar a batalha do dia a dia, ele dobra o joelho e age segundo a vontade de Deus, por causa da vontade de Deus, que é decreto e lei na sua vida. Amém? Meu irmão Caio disse que ele era diretor da Mendes Júnior. Ele me contou que um dia ele estava numa reunião e havia um outro diretor que parecia que estava endemoniado, que tudo que ele falava ele dava do contra. E ele era recém-convertido e disse que a vontade dele era agir na carne e entrar numa briga ali. E ele falou: o Espírito de Deus me levou para o banheiro, e lá eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, eu aprendi na tua palavra que eu devo abençoar os que me amaldiçoam, então eu quero pedir aumento de salário para o meu inimigo. Quero pedir que nesse ano ele tenha o dobro da gratificação de fim de ano. Eu o abençoo a família dele. Diz que começou a orar pela vida dele, se quebrantou. Volta 20 minutos depois, a reunião retomou, todo mundo falando e o camarada quieto, não abriu mais a boca a reunião inteira. Ele ficou estranhando. Ele chegou para o rapaz no final e falou: escuta, deixa eu fazer uma pergunta, por que você estava contra mim? E ele começou a falar: eu quero te pedir desculpas, eu entrei nessa reunião aqui hoje para te derrubar, mas Deus falou comigo, porque eu sou crente, que eu não devia estar fazendo assim. Então eu quero te pedir perdão. Meu irmão falou: eu também sou crente, e a hora que você começou a agir assim, eu fui para o banheiro orar. E querido, a partir daquele dia o inimigo se tornou um grande aliado. É assim que o reino de Deus atua. Obedece a Deus, não anda na carne, não anda nos seus próprios subterfúgios, e você vai ver Deus agindo na tua vida. Amém? Terceiro princípio é que este reino tem uma cidadania. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Querido, no início, quando Deus criou o mundo, Deus governava este mundo, e Ele deu a Adão esta autoridade. E Adão, porque cedeu aos encantos da serpente, entregou o poder e o domínio para o diabo. Este mundo, quem governa sobre ele é o diabo. Jesus diz assim: aí vem um príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele. Mas quando veio o evangelho do reino, o que Deus nos chamou é para ter uma cidadania divina, para que onde nós pusemos os pés, este lugar seja santificado, transformado pelo poder de Deus, para aqueles que vivem debaixo desta cidadania. Quando você entra numa embaixada, a embaixada americana, por exemplo, no Brasil, a partir do momento que você cruzou aquela linha demarcatória, você está em solo estrangeiro. Lá valem as leis daquele país. Você é cidadão da terra, do céu morando na terra. Onde você pisa,
este lugar se torna território de Deus. Os princípios do reino vão funcionar na tua vida. Você vai amarrar os demônios. Jesus disse claramente isso. Haviam vários portais chamados de porta do inferno. E quando Pedro fez aquela declaração de que ele era o Cristo, ele disse: Pedro, tu és uma lasca. Quem vai comigo para Israel vai ver isso. Você é uma lasquinha. E ele olha para trás, tem uma grande rocha. Ele falou: e sobre esta rocha, que é a declaração de que eu sou o Cristo, eu edificarei o meu reino, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você acha que quem comanda esse mundo são os homens, os líderes desse mundo? Quem comanda esse mundo é o Senhor. E Deus não te salvou para te levar para o céu. Deus te salvou para trazer o céu para a terra. Você vai para o céu um dia, mas antes disso Ele quer que a cidadania do céu venha para a terra e você seja instrumento de transformação. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: autoridade na sua vida. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quando a igreja se levanta, o reino retrocede. Vocês acham que é à toa que as nações que receberam o evangelho prosperaram, e as nações que eram idólatras, ou nações que rejeitavam a Deus, foram de mal a pior? A Olga ontem falou sobre o comunismo visto pelos olhos dos ocidentais como algo romântico. Vocês não sabem o que é viver lá. Vocês não sabem o que é viver num país assim. Eu pergunto para vocês: qual foi o país comunista desse mundo que progrediu? Todos retrocederam, porque num lugar onde Deus não é o Senhor, onde Deus é rechaçado, não pode haver prosperidade. Mas olha para as nações que invocaram a Deus, são as nações mais ricas da terra. Os suíços, por exemplo, receberam os huguenotes. Os huguenotes fugiram da França por conta da perseguição religiosa e se estabeleceram lá. Levaram consigo o seu conhecimento dos relógios. Hoje a Suíça é uma nação rica, uma nação abençoada. Por quê? Por conta daqueles que estabeleceram o reino. Querido, não importa que país você tenha nascido, Deus pode te usar para transformar a história daqueles que estão ao seu redor. Amém? Diga: eu sou cidadão dos céus, ainda que more na terra. E Jesus disse para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quem comanda quem? O céu comanda a terra, ou a terra comanda o céu? Segundo esse texto. Leia comigo, olha lá, está lá o texto. Quem comanda quem? As chaves são de onde? Você abre as chaves dos céus, para quê? Para tudo que esteja lá esteja à minha disposição. Mas quem comanda quem? A terra comanda os céus. Jesus está dizendo: se você andar nesse reino, o que você ligar aqui vai ser ligado lá. O que você prender aqui vai ser preso lá. O que você liberar aqui vai ser liberado lá. Amém? Querido, eu quero declarar para você que esta chave está na tua mão. E que Deus está dizendo: tem muito cristão incrédulo, tem muito crente que tem que se converter, porque diante de uma dificuldade, primeiro chora, depois reclama, depois busca os recursos humanos. E quando o Senhor já falou: dar-te-ei as chaves do reino, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado no céu. Amém, irmãos? Isso é a autoridade da cidadania dos céus. Você faz muito pouca guerra espiritual. A Olga contou da luta que ela teve. Eu me lembro, às vezes eu olhava para ela, porque ela veio com 20 anos. Saiu de uma vida inteira de incredulidade, aprendendo a adorar Lenin, e entregou a vida para Jesus. Agora, o inimigo não ia pegar uma pessoa dessa, que era um grande trunfo, e deixar sem luta.
E ela teve grandes lutas na mente, irmãos. Porque a nossa batalha é na mente, de todos nós. Não é só dela não, é nossa também. Quando você hoje sai daqui e começa a enfrentar suas lutas, e você começa a usar de todos os instrumentos humanos e os recursos de Deus você não usa, você está debaixo de um espírito de engano. E o Senhor está te dizendo hoje aqui: dar-te-ei as chaves do reino. Num momento, ela entendeu. Eu lembro que eu orava por ela, orava com a Lília, falava. E ela, eu nunca entendi o que mudou na cabeça dela. E veja como Deus é, né? Ela disse que um dia eu falei para ela, eu nem me lembro disso. Ela falou: você estuda horas por dia de piano, por que você não treina a sua mente horas por dia? Para quem estava acostumado à disciplina, aquela foi a chave que liberou a coisa. E a decisão dela mudou a vida da Olga. Vai ser assim com a tua vida. A decisão é tua. A chave Deus já te deu, mas quem vai abrir é você. Não é o céu que vai abrir para você, Ele já te deu. A decisão é tua. Em quarto lugar, eu quero falar dos privilégios do reino. Mateus 6, 33 e 34 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, diga primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, Jesus está se referindo às preocupações humanas dos discípulos, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Eu vou dizer para vocês o que é botar Deus em primeiro lugar. Eu me converti aos 19 anos. Eu estava no 3º ano de engenharia civil no Mackenzie. Meu irmão já era engenheiro, diretor da Mendes Júnior, eu já tinha um emprego garantido. E eu me lembro do dia que eu entreguei a minha vida profissional para Deus, lá em Guararema, num culto. Um pastor veio profetizando um por um. Quando foi chegando na minha vez, ele me pulou e foi profetizou para todo mundo. Eu falei: Deus, eu estou aqui querendo entregar minha vida para Ti, e ele falou com todo mundo menos comigo. E eu fiquei triste. E eu fui dormir. E eu comecei a louvar Deus e agradecer da onde Ele tinha me tirado. E naquele momento eu recebi o dom de línguas. Queridos, eu falei 4 horas seguidas em línguas. Eu não conseguia falar uma palavra em português. Imagina um camarada rolando de dar risada dentro de um quarto de madrugada. Eu chorava, eu ria. O meu irmão disse que estava no quarto do lado vendo aquela balbúrdia. E ele chegou para mim e falou: o que aconteceu no dia seguinte? Eu falei: o Espírito Santo me encheu e eu dei a minha vida para Jesus. Eu vou ser pastor, eu vou largar tudo. O que eu pensava? Que a minha vida ia ser uma vida miserável, porque essa era a concepção que eu tinha. Quando eu namorei com a Lília, eu falei: está pronta para casar com um pobre? Ela falou: estou pronta a casar com você. Se você vai ser pobre, eu não sei. E eu posso dizer para você, querido, que minha vida inteira Deus abriu uma porta para nos ajudar. No início dessa igreja, eu não tinha dinheiro para comprar comida, irmãos. Chegava no meio do mês, acabava a comida. Estou vendo o Petier lá atrás. Um dia nós dobramos o joelho e falamos: Deus, a Lília falou: não tem nada na cozinha, só tinha arroz. O Petier chegou em casa com uma bacia de camarão daqueles desse tamanho. E a Lília fez um risoto de camarão. Porque quando Deus faz é assim, meu irmão. Não é pouca miséria, não. E Deus sempre colocou as pessoas no meu lugar, na minha vida. Porque nós demos o primeiro lugar para Ele. Tem muita gente que vê hoje a gente prosperando e fala: é fácil ser pastor. Você não sabe as lutas que nós passamos. Eu ganhava muito pouco. O que conhece esse tempo? Eu tinha 2 calças, uma preta e uma azul. Hoje vocês me veem de preto e azul, mas eu tenho várias. Naquele tempo não, eram 2, uma preta e uma azul. Cueca devia ter umas 4.
Irmãos, ia no supermercado, não tinha dinheiro para comprar nada. E a minha casa sempre lotada de gente. A Lília servia o quê? Chá com bolacha, água e sal. E o fogo caía. E o que está dizendo? A gente amava. Sabe, gente, um dia Deus colocou um homem, entrou naquele buraco, naquele fim de mundo da rua Boracéia, sem brincadeira. Frequentemente eu errava o caminho, eu não sabia como é que eu chego aqui. Era difícil chegar, tinha umas mãos assim. Um dia entrou aquele homem lá pela primeira vez. Vocês conhecem o Alcides Parisotto, está sempre sentadinho aqui. Primeiro culto, pau comeu. No segundo, ele entregou a vida para Jesus. Estava 15 anos numa igreja, nunca aceitou Jesus. No segundo domingo ele já entregou a vida. Me procurou e falou: onde é que é o batistério que eu vou me batizar? E Deus colocou aquele homem na minha vida, nesse ministério. E um dia ele me chamou para jantar. Eu fui num lugar daqui que eu cheguei e falei: gente, o que é isso? Não sabia nem como pegar os talheres, né? Ele falou: quanto você ganha? Eu fiquei todo constrangido. Falei: o senhor quer que eu fale mesmo? Que dá vergonha, né? Aí eu falei para ele falou assim: mas dá para viver assim? Eu falei: dá. Difícil, mas dá. Ele falou: então a partir de hoje eu vou aumentar o seu salário 3 vezes. Eu vou te dar todo mês. Deus é assim, meu querido. Quando você dá o primeiro lugar para Ele, Ele sempre vai te prover. E a minha vida inteira eu coloquei Deus em primeiro lugar. E a minha vida inteira eu vi Deus fazendo milagres, irmãos. Os milagres podem variar de tamanho, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que cuida. E eu quero te dizer hoje: Deus quer fazer isso na tua história, mas Deus quer que você dê a Ele o primeiro lugar. Há privilégios para quem dá o primeiro lugar a Deus. Dar-te as chaves do reino. Quando alguém dá o primeiro lugar a Deus, Ele coloca as pessoas no seu caminho. Ele coloca aquele que vai te abençoar, aquele que vai abrir a porta, aquele que vai lutar por você. Ele coloca as pessoas no teu lugar. Você não tem que lutar sozinho. E é isso que o Senhor está te dizendo. Se você entender hoje que você faz parte de um reino, e que se você fizer parte desse reino e compreender que o teu chamado é para isso, não faltará nada na sua vida. Meu querido, você acha que crente tem que ficar endividado? Deus não tem para você que você vive endividado. Você pode passar momentos assim. Nós passamos. Mas Jesus, quando precisou pagar um imposto, irmãos, Ele não ficou pedindo e passando sacolinha para ninguém, não. Ele falou: Pedro, pega a sua varinha. Não vai pescar de rede não, você pega uma vara, porque você vai pegar um peixe, e lá dentro desse peixe tem uma moeda que dá para pagar o imposto por você e por mim. Pedro obedeceu, né? Ele não é louco. Jogou a vara, o peixinho vem na hora. E quando ele tirou o que tinha lá, a moeda para ele pagar o que ele precisava. Eu experimento isso na minha vida desde que eu me converti. Sempre Deus tem colocado portas abertas na minha vida, porque eu dou o primeiro lugar para Deus. A minha família dá o primeiro lugar para Deus. Sabe, irmãos, no começo do ano, no ano passado, eu lancei o desafio do voto. Você percebe quando o camarada está amarrado no dinheiro, porque ele morre com o bolso costurado, fica nervoso, vai embora, dá coice, fala mal para os outros, não dá de jeito nenhum. E Deus falou para mim e para a Lília: dê a sua melhor oferta. Nós, sem combinar, decidimos dar um carro. E naquele dia Deus me deu muita convicção. Um dia eu estava orando com a Lília. O pai da Lília tinha uma ação há mais de 35 anos, que não saía nunca. E o Espírito um dia comunicou: por causa dessa oferta vai sair esse dinheiro esse ano.
E eu falava para ela, vai sair esse ano. Ela olhava assim, irmãos, 35 anos, imagina, deve ter sido umas 30 vezes que ele falou, agora sai. Ela olhava para mim e falava, nossa, você está com mais fé que eu, você quer que vai ser esse ano? Esse ano, por causa dessa oferta. Chegou no dia 15 de dezembro, ele nos chamou lá e falou, o dinheiro está na conta. E a oferta que ele deu para cada filho, inclusive para a Lília, era 10 vezes mais a oferta que eu dei. Este é o Deus que eu creio. E eu disse para ele, saiu para o Senhor por causa da oferta que nós fizemos. Não que ele não merecesse, um homem trabalhador, trabalhou a vida inteira, mas o que rompe é a oferta. Então, meu querido, quando eu peço uma oferta para você, não é porque Deus precisa de você, é porque eu quero te ajudar a ser desatado. Enquanto você não for desatado nessa área, você nunca vai entender a prosperidade de Deus. Você nunca vai entender um Deus que é provedor, um Deus que gosta de fazer milagre. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, Deus gosta de fazer milagre. Se eu for contar para vocês as vezes que eu já tive milagre desse jeito, irmãos, eu vou passar o dia inteiro aqui. Deus é um Deus de milagres. Há privilégios no reino de Deus. Primeiro lugar para Deus. Tem gente que faz planos na vida e não consulta a Deus, se Deus quer isso. Você vai fazer uma faculdade, você pensa assim, eu vou fazer essa faculdade porque essa faculdade dá dinheiro. Errado. Dá dinheiro se esse for o propósito de Deus para a tua vida. Meu irmão, eu fazia engenharia civil. Se eu fosse engenheiro civil, ia cair tudo quanto é prédio que eu fizesse. Não ia ficar um de pé. Deus não tinha para mim ser engenheiro civil, tinha para mim ser pastor de ovelhas, pregador da palavra, profeta do Altíssimo. E aí ele prosperou e honrou a minha vida. E eu quero te declarar, dê o seu coração para Deus, que Ele vai te desatar, Ele vai prosperar, Ele vai estender as suas tendas. Os privilégios do reino. Mateus 25, 34 a 36 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Dá o primeiro lugar para Deus é entender que o que somos, o que temos, o nosso tempo, os nossos talentos, não é em primeiro lugar para ganhar dinheiro, para fazer um trabalho. O seu trabalho é a tua ferramenta para o reino, ele não é um fim em si. Tem gente gastando dinheiro até fazendo MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado, livre docência, gasta a vida inteira e não lê uma linha da Bíblia, não pergunta a Deus o que o Senhor quer fazer através da minha instrumentalidade. Querido, Deus está me chamando como profeta hoje para tocar trombeta nesse lugar. Se você entregar a tua vida e o teu coração a Ele, Ele vai prosperar a tua vida. Amém? Pode dar um grito de júbilo e dizer: eu creio. Deus nunca prometeu subtrair de ninguém. Ele prometeu acrescentar. Certa vez os discípulos chegaram para ele: Senhor, o que nós vamos ganhar? Nós que entregamos tudo para o Senhor, casa, terrenos, e vai citando. Jesus falou: aqueles que fizerem isso de verdade vão ganhar 100 vezes mais essas coisas todas, aqui na terra, e lá no céu, a vida eterna, com perseguições. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: é uma guerra, mas você tem que ter lado. Quem tem lado aqui já? Quem está pelo lado do reino de Deus, diga amém. Querido, não tenha vergonha, não tenha medo de reivindicar. Em primeiro, dá a sua vida para Ele, dá o seu coração. Ame ao Senhor mais do que as coisas que Ele pode te dar. Ame o seu chamado.
Abra a sua casa. Deus está te chamando para ser um discípulo, um ganhador de vidas. Abra a sua casa, traga para dentro os discípulos. Seja instrumento de transformação. Viva para Deus. E Ele diz: eu vou acrescentar tudo que você precisa. Isso é um privilégio do reino de Deus. Em quinto lugar, eu quero falar da economia do reino. Lucas 6,38 diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Crente mochiba não prospera. Dói, quando você ouve o pastor pedindo oferta, dói no teu bolso, no teu coração, na tua mente. Você nunca vai prosperar. Você vai ganhar com uma mão, porque o diabo dá com uma mão e toma com as duas. Vai viver sempre com dificuldade. Mas o reino de Deus, ele tem uma economia diferente. Se você der, vos darão. Do mesmo nível, na mesma medida? Não. A medida que ele vai te dar é boa medida. A medida era como se fosse um copo assim, onde os grãos eram colocados. Recalcada, porque enchia, aí vinha com um pilãozinho e socava para caber mais. Depois ainda dava uma sacudida. Quando enchia, ainda fazia para quê? Para que todos os espaços fossem ocupados. Com a medida com que tiveres medido, os medirão também. Isso não está falando de dinheiro não, querido, está falando de tudo. Você precisa de amor? Ame. Você precisa de amigos? Seja amigo. Você precisa de alegria? Faça alguém feliz. Você precisa de libertação? Seja instrumento de libertação. Você precisa de prosperidade financeira? Ouse ser um ofertante generoso. Larga de ser urucubaca. Larga de ser o cristão que está sempre com medo. Eu vou dar essa ofertinha, será que eu dei? Tem gente que fica me ligando para perguntar de centavos. Meu querido, você está na dúvida, dê muito mais do que a tua dúvida. Porque Deus está te dizendo: com a medida com que medis, sereis medidos pelo Senhor. Em primeiro lugar, amém, igreja? Isso aí, quando você fala de dinheiro, a turma não dá amém de jeito nenhum. Amém, igreja? Vocês querem ser desatados e prósperos? Então entendam o reino. Sexto lugar, a glória do reino. Êxodo 15:11 diz assim: ó Senhor, quem é como tu dentre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? O teu Deus tem operado maravilhas na tua vida? Querido, porque se não está operando, não é que Ele não opera mais, é que você não está crendo mais. Você se lembra, depois do povo ser liberto do Egito, depois de terem visto tudo aquilo, eles ficaram e morreram no deserto, porque não creram que venceriam os gigantes. Olhe para a tua pessoa do teu lado e diga assim: o teu Deus é tremendo. Diga: é glorioso. Agora, sabe como essa glória de Deus vem para a tua vida? João capítulo 15, versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deus não é glorificado na sua derrota, na sua esterilidade. Deus é glorificado quando você frutifica. Agora, que fruto a palavra de Deus está falando aqui, irmãos? Será que é a tua promoção? Também. Será que são os seus filhos? Também. Mas o contexto está falando principalmente de ganhar vidas para Jesus. Entenda isso. Tem gente aqui que é pai e mãe de multidões e não sabe disso.
Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: dentro de você há sementes para o reino de Deus. Querido, abra a tua boca. Abra a tua boca. Eu contei de manhã, Olga, do saco de farofa. Ela foi na casa do Heitor, estava o dia inteiro com um chazinho no estômago. Chegou lá, ele tinha um saco de farofa que ele tinha trazido do Brasil, temperada. Ela comeu o saco inteiro com colher. Mas o Heitor não fechou a sua boca. Ele ganhou a vida da Olga para a eternidade. Deus quer te usar, meu querido. Se você não abrir a sua boca onde você estiver, você não vai poder dar fruto. Mas o que o Senhor está dizendo é que quando você dá fruto, quando você corre o risco das pessoas rirem de você, você é crentinho, eu crentinho radical, aí o santarrão. E você não está nem aí, porque quando você lança a semente, uns creem, outros rejeitam. Uns vão dizer eu quero, outros vão dizer eu não, nem a pau eu quero esse negócio. Mas aquele que joga a semente e a semente vira fruto, a Bíblia diz que a glória é para Deus. Agora, querido, Deus não fica devendo nada para os seus. Seja instrumento para a sua glória, que você vai ver se Ele não vai partilhar da glória na tua vida. E glória fala de influência, de brilho, fala de autoridade, fala de graça, de favor. Coloca a tua vida, abra a tua casa, seja um líder de célula, seja um discipulador. Fale de Jesus a tempo e fora de tempo, porque quando vier o arrebatamento da igreja, vai ficar faltando a pregação, porque nós teremos subido. Agora, vai ter crente que vai assustar. Fala, ops, aconteceu já. Por que eu não fui? Zé Ruela. E Jesus disse mais, em João 15:11: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Diga assim: gozo é mais que alegria, gozo é mais que felicidade, é exuberância de Deus na nossa vida. Ele diz: e esse gozo será completo. Sabe, queridos, às vezes eu volto para casa no domingo com a coluna arrebentada. É o preço da barriga, irmãos. O tempo inteiro. A única coisa que é forte pra caramba aqui é a perna. Minha perna é uma tora. Se pegar na minha panturrilha, parece que eu sou um halterofilista. Lógico, eu carrego 120 quilos todo dia. Não preciso fazer aquele leg press. Que leg press? Leg press eu faço toda hora, 24 horas por dia. Cheguei em casa cansado, mas eu falo para Lília: estou tão feliz, sentindo realizado. Deus pôde me usar sendo um canal tão falho para falar da tua glória. E eu quero dizer para você, querido, Deus tem isso para a tua vida. Abre a tua boca, deixa a alegria do Senhor, deixa o gozo do Senhor fluir na tua história, deixa você ser instrumento de bênção. Para de invocar para a tua vida tristeza, maldição, reclamação, murmuração. Glorifique a Deus, porque Ele quer frutificar a tua vida, frutificar a tua história, a tua colheita. Esse reino é um reino onde todos os seus súditos devem adorá-lo. Êxodo 23, de 25 a 27 diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias, vai ficar velhinho. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Tudo por quê?
porque servireis ao Senhor. Essa palavra servir é avodar. Pastor Daniel, na nossa reunião de terça-feira, trouxe uma palavra linda sobre Obed-Edom. A maneira como ele lidou com a arca. Como ele lidou com a arca com honra. Quando Davi mandou trazer a arca para Jerusalém, veio sobre os ombros de touros. E a Bíblia não dizia que a arca devia ser carregada no ombro de touros, mas de sacerdotes. E a arca caiu porque o touro trupicou e Uzá foi segurar e morreu na hora. Davi ficou apavorado e não quis mais saber da arca. Obed-Edom, cujo nome significa servo, adorador do sangue, trouxe para sua casa a arca. E em 3 meses, as suas filhas e netas que eram estéreis começaram a dar filhos e começaram a prosperar. E a sua prosperidade foi tão extraordinária que Davi ouviu dizer que a arca estava mudando a vida de Obed-Edom. E aí Davi trouxe a arca para Jerusalém. A cada 6 passos que dava, no 7º ele fazia um sacrifício. Olhe para a pessoa do teu lado, diga: adoração é sacrifício. Diga: adoração é serviço. Querido, adorar não é cantar. Cantar pode ser adoração se houver o coração certo. Isso não é só cantoria. Adoração é servir a Deus. Quantos aqui querem servir a Deus e adorar ao Rei? Se isso acontecer na tua vida, querido, essa promessa se cumprirá na tua vida. Êxodo 34:14 diz assim: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso Ele é. Você sabe o que a palavra zelo significa, queridos? Zelo é ciúmes. Você sabia que Deus é ciumento? Deus tem ciúme de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de você. Tem ciúme do quê? Imagine você que você está namorando e você está para casar e a tua namorada diz assim: eu vou casar com você, mas eu dou primeiro lugar para aquele rapaz ali. Então anda, minha filha, porque comigo não dá. Se você der o primeiro lugar para Deus, se você amar a Deus de todo o coração, o zelo dele vai te proteger. Mas Deus tem ciúme de muita gente que tem dado o primeiro lugar para as coisas dessa vida. Você tem tempo para trabalhar 14 horas por dia. Você tem tempo para fazer de tudo, mas não tem tempo para vir a uma reunião de oração, a uma vigília. Não tem tempo para fazer uma célula. É o crente de domingo. E tem alguns que nem de domingo, é sazonal, uma vez por mês. E ó Deus, tu és o primeiro na minha vida. Não, Ele não é o primeiro na sua vida. E Deus tem ciúme de você. E que bom que Ele tem ciúmes, porque isso é prova do seu amor. E Deus está dizendo: não adorarás outro Deus, não servirás a outro Deus. Quem é o Senhor da tua vida? É o dinheiro, é o teu trabalho, a tua carreira? É o teu dinheiro, as tuas posses? Querido, isso tudo vai passar. Não tem nada neste mundo que não vai passar. A única coisa que não vai passar é a tua história que você escreve aqui, e que um dia você vai começar a partir dessa história lá na eternidade. Amém? Então o reino de Deus nos ensina que Ele deve ser o primeiro lugar na nossa vida. Ele é um Deus que tem zelo e ciúmes de nós. E em 8º lugar, eu quero dizer que nesse reino há o princípio do favor. Diga favor. Êxodo 33:19 diz assim: respondeu-lhe Deus, falando com Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Sabe o que Deus falou para Moisés? Eu não devo nada para ninguém.
Tem gente aqui que está emburradinho com Deus. Ai, Deus, eu não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de Deus. Deus não fez o que eu pedi. Sabe o que Deus está falando? A minha misericórdia vai passar diante de ti. A minha bondade, o meu favor vai diante de ti. Eu não devo nada para ninguém. Eu vou me compadecer de quem eu quiser. Quantos aqui querem a compaixão e o favor de Deus? Quer mesmo? Se você entende relações humanas, você vai entender que com Deus e com todo mundo, você consegue mais com jeitinho do que na força. Se você quer que a tua mulher fique apaixonada por você, você tem que fazer ela se sentir uma rainha. Se você é doce com uma pessoa, o que você vai ter de volta? Doçura. Se você é amável com alguém, o que você vai ter de volta? Se você fala com as pessoas com uma voz branda, o que você vai ter de volta? Se você falar com Deus do jeito que Ele quer ouvir, o favor dele estará diante de você. Davi, meu irmão, era uma carne de pescoço. Eu imagino Davi como aquele indivíduo bárbaro. Gente, romantismo. Não, Davi não era aquele cara bonitinho. Não, Davi era um guerreiro bárbaro. Ele chegou num lugar, foi pedir água, o camarada falou, não vai dar água. Ele falou, vou matar esse camarada. A mulher dele veio com um jeitinho, não, nós vamos te dar água, deu água para todo mundo. Quando o camarada morreu, ela virou esposa dele. Mas esse Davi que era tão duro, quando era com Deus era outra coisa. Quando o profeta trazia a palavra, ele se quebrantava. Ele chorava na presença de Deus. Ele dizia, Senhor, eu tenho saudade. Saudade quando eu podia ir no templo te adorar. Por isso ele ganhou o coração de Deus. E Deus disse, esse homem tem um coração que eu amo, que eu me agrado. O que Deus quer de você, meu querido, é o seu amor, é a sua devoção, é a sua adoração, é o primeiro lugar no teu coração. As coisas dessa vida passam, mas Ele vai ser para sempre. Então ame ao Senhor. Ame ao Senhor, que você vai experimentar o favor. E é muito melhor ser tratado com favor do que com justiça. Porque se nós fôssemos tratados como justiça, não tinha ninguém aqui. Todos nós já teríamos sido fulminados. Mas quando Deus olha para nós, em Jesus, Ele vê em nós um coração quebrantado. Ele se agrada, Ele se deleita em derramar sobre a nossa vida o seu favor e a sua graça. Igreja, o reino de Deus é um reino de favor de Deus. Por que vocês querem viver debaixo do império das trevas? Porque querem andar segundo o conselho dos ímpios, usando modos operantes desse mundo. Porque não entregar a vida para Deus é Deus, eu não tenho mais a rédea da minha vida. O que o Senhor mandar fazer, eu vou obedecer. Aí você vai experimentar o favor. E eu termino essa palavra dizendo que esse reino é um reino que se expande. A cegueira da igreja é uma coisa tão clara. Eu perguntei de manhã, e vou perguntar aqui. As pessoas não têm isso na ponta da língua, embora já tenham ouvido 200 vezes. Para que você existe nesse mundo hoje? Para que você existe nesse mundo, meu irmão? Diga, para fazer discípulos. Você não existe para outra coisa. Aquilo que Deus deu para você é para você partilhar para demais pessoas. E você pode fazer das mais diversas maneiras. Ontem o que a Olga fez aqui, ela falou para pessoas que talvez eu não pudesse falar. Pessoas que teriam preconceito de vir a uma igreja para ouvir um pastor, mas ouviram uma pianista. Não importa qual seja o teu trabalho, o teu chamado é expandir o reino de Deus. E não tem ninguém que trabalhe nesse reino para quem Ele não dê poder, autoridade,
chaves, conquista. Mateus 28, 18 a 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós vimos o testemunho da Olga em relação ao Eutor. Ele foi estudar quantos anos lá, Eutor? 9 anos. 9 anos e meio em Moscou. Ele foi aprender violino? Foi. Mas eu vou perguntar para você: o que vale mais, o violino que ele toca ou uma vida que foi ganha para a eternidade? Portanto, o aprender violino foi o pretexto, mas o texto era a vida da Olga, da Lhuba e sei mais lá quem ele pregou, que foi transformado por Jesus. Olha para a pessoa do teu lado, cutuca ela, diga: Deus quer te usar para expandir o seu reino. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? E ele diz mais: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você ensina a guardar quando você guarda. E aí ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco na vida, na morte, na saúde, na enfermidade, nas lutas, nas celebrações. Ele está com aqueles que são dele. Você precisa ter medo do futuro? Eis que estou convosco até o fim. Meu querido, com Deus é maioria. Se você entra num lugar e o favor de Deus está na tua vida, por isso eu quero te explicar uma coisa: quando uma porta se fecha, não foi o diabo que fechou. Se você é crente e a porta se fechou, foi Deus que fechou. E quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma maior. A gente tem que entender as mudanças de estação na nossa vida. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: hoje é dia de você se render completamente. E você que está me vendo também, dobra o teu joelho aí, entrega a vida para Jesus, que Deus quer fazer de você um fazedor de discípulos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar a libertação desse império das trevas, desta mentalidade obtusa. Senhor, olha para nós com o teu favor, não por aquilo que somos, mas por aquilo que Jesus é. E o Senhor me manda te dizer, querido, que Jesus é um novilho cevado que o Pai ofereceu ao filho pródigo quando voltou para casa. E o Senhor está à sua disposição hoje. E hoje é a festa nos céus para você que se arrepende, que deposita os seus pecados e diz: Senhor, pelo amor de Deus, muda a minha vida. Eu não quero viver uma vida dupla. Eu não quero viver, Senhor, como alguém que não crê no teu poder. Pai, vem quebrar as cadeias da igreja, Senhor. Vem quebrar esta mentalidade dupla, Senhor. Vem quebrar, Senhor, os enganos. Oh Deus, esse sistema, Pai, que tem dominado a mente dos teus filhos. E muitos deles hoje vivem como escravos, ainda que já sejam cidadãos dos céus. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a oração dos teus filhos. Diga assim: Senhor meu Deus, hoje eu assumo um compromisso perante os céus e diante de todos os anjos do inferno. Eu declaro: eu sou cidadão dos céus. Minha chamada é trazer o céu para a terra. Usa a minha vida, o meu talento, o meu tempo, a minha inteligência, os meus dons, meus recursos, para a glória do teu nome, Senhor. Eu quero ser teu instrumento. Eu quero dar frutos para a eternidade. Eu coloco o meu futuro
meus planos. Eu te agradeço, Senhor, por todos os sims, por todos os nãos, pelas portas que se abriram, por aquelas que se fecharam, pelas que se abrirão, porque o Senhor abre porta que ninguém fecha, e o Senhor fecha a porta que ninguém abre. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa a minha família para a tua glória. Eu entrego o meu negócio, minha vida profissional, minha família, meu coração ao Senhor, ó Pai. É teu, passa com teu favor sobre a minha vida, porque eu me comprometo hoje a abandonar o pecado, ainda que doa na carne, e fazer a tua vontade, para a glória do teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?